A tua equipe ainda não entendeu que é o cliente que paga o salário deles? Então esse vídeo é para você. Bem-vindo à Empresa no Eixo, uma escola de negócios para empresários que desejam crescer de forma organizada e lucrativa sem abrir mão do que realmente importa, a sua liberdade. Eu sou Andréa Justo e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre como alinhar equipe, cliente e gerar lucro para a sua empresa. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero te convidar. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, assiste os nossos vídeos, compartilha, dá o like se você gostou do conteúdo, porque isso vai ajudar a gente a chegar em muito mais gente que precise desses conteúdos também. Mas vamos lá. Então vamos explorar um pouquinho aqui técnicas para garantir que a sua equipe entenda as expectativas dos clientes e a partir desse entendimento gerem uma conexão que vai resultar em clientes encantados, e cliente encantado é lucro na certa. Mas antes da gente falar das técnicas, eu queria falar dos principais benefícios que a gente tem com essa fidelização, com a nossa carteira de clientes encantada com o serviço que a gente oferece, com o produto que a gente oferece. Então, clientes encantados e fidelizados são a chave para um negócio sustentável e lucrativo. Não tem como se manter se a gente estiver constantemente trocando a nossa carteira de clientes. Então, para que a gente possa crescer de forma sustentável, é importante que eu tenha clientes fiéis. Esses clientes fiéis, eles são extremamente relevantes para a nossa empresa, porque além deles estarem constantemente comprando, eles também vão recomendar nossas empresas para outras empresas, para outras pessoas, tá? Então, os principais benefícios, a gente tem a lealdade, então o cliente que está satisfeito, ele volta a comprar e raramente ele cogita procurar o teu concorrente. Ele faz o marketing boca a boca e esse é o sonho de qualquer empreendedor, ser indicado para outras empresas. Isso encurta muito o processo comercial. Então, a partir dessa recomendação, a gente vai gerar novos negócios e isso vai trazer mais lucratividade. E esses dois pontos certamente vão reduzir os custos da operação comercial da sua organização. Porque é muito mais barato eu manter a minha carteira de cliente, eu adquirir novos clientes por recomendação do que eu ter que buscar no mercado clientes novos para que eu possa fazer vendas. Então esses são os principais benefícios quando a gente cria essa conexão entre o nosso time e o nosso cliente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as técnicas, né? Então o primeiro ponto que é extremamente importante que a gente compreenda que toda a empresa precisa entender a expectativa dos clientes, toda a empresa. Não é só a área de marketing, não é só a área comercial, não é só a área de sucesso do cliente, não é só a área de atendimento. Toda a empresa. Então a gente precisa, você enquanto empreendedor, precisa garantir que toda a organização compreenda profundamente as expectativas dos clientes. Isso é essencial para oferecer um serviço que realmente vai atender a necessidade daquele cliente. Então, o cliente é indivíduo único, ele tem as suas necessidades específicas e a sua empresa precisa, ela vai se diferenciar no mercado se ela conseguir entender quais são as necessidades desse cliente e buscar formas de atender essas necessidades. E vamos lá, como é que a gente faz para entender quais são as expectativas do cliente? Então, eu vou trazer aqui 3 técnicas que a gente pode estar usando. Tem outras, mas essas aqui elas vão ajudar bastante já nesse primeiro momento. Então, a primeira técnica é aplique uma pesquisa de mercado. Então, pergunte, monte um questionário, faça essa estruturação e aí você pode aplicar via e-mail, encaminhe um e-mail para os seus clientes ou para os seus propensos clientes. Aplique enquetes nas redes sociais, então tem várias formas de aplicar essa pesquisa de mercado, mas você precisa achar uma forma de conhecer o seu mercado, entender quais são as expectativas e necessidades deles. A segunda, e é uma técnica que eu tenho um carinho muito especial por ela, porque eu já vi acontecendo coisas muito significativas dentro das organizações, que é o mapeamento da jornada do cliente. Quando você possibilita que o teu time entenda qual é essa jornada, que ele saiba quais são todos os pontos de interação que o seu cliente tem com a sua organização, e é importante destacar que quando eu falo jornada, eu estou falando de antes
do cliente fazer a compra, estou falando do momento da identificação da necessidade dele, até o depois da compra, onde o cliente vai usar o produto, como é o serviço de pós-venda, como é para ele fazer o descarte daquele produto. Então, tudo isso faz parte da jornada de compra do cliente. Então, quando você cria esse mapa, o teu time passa a entender quais são esses pontos de interação e, inclusive, o que a gente está oferecendo para o nosso cliente em cada um desses pontos de interação. E isso te traz uma visão muito clara de onde a gente tem ruptura nesse processo. E isso vai ajudar muito o teu time a entender o quanto ele pode contribuir para melhorar aquela experiência do cliente. Então, é extremamente importante e, como eu disse, eu já vi coisas muito interessantes acontecerem quando a gente está com a equipe montando essa jornada, porque por vezes a sua equipe não tem a percepção do quais são os níveis de interação e o que a gente está oferecendo para o nosso cliente em cada ponto de interação desse. E uma outra ferramenta que eu vejo muitas empresas ignorando é a análise de feedback. Então, assim, feedback, gente, é um presente que o cliente está oferecendo para a sua organização. Então, ele é muito rico. E se a gente tiver uma estrutura que analise esses feedbacks, e assim, é importante que a gente entenda que feedback ele vem de várias formas, vem por vários canais. Ele pode vir numa reunião, ele pode vir nas suas redes sociais, ele pode vir nessas plataformas de reclamação. Então, tem várias fontes, vários canais por onde o cliente pode te dar um feedback. Você precisa estar atento a isso, receptivo a isso, porque isso vai te ajudar a entender melhor esse cliente, a entender quais são os padrões, aonde você está falhando com a maioria dos clientes e como você pode promover a melhoria. E um ponto que eu queria destacar aqui, que eu vejo muitas organizações recebendo esses feedbacks e deixando o cliente no vácuo. Se um cliente fez um comentário na sua rede social, responda. Responda de forma educada, responda de forma proativa, responda. Isso cria uma conexão. O cliente vai se sentir relevante para a sua organização. Falei das 3 técnicas para que o teu time entenda quais são as expectativas desse cliente. E um ponto importante aqui, você precisa compartilhar essas informações com toda a tua organização. É extremamente importante que a tua organização por completo compreenda quem é o cliente, porque todo mundo tem a sua contribuição nessa satisfação. Não é só quem vende, não é só quem entrega. Essas áreas de apoio e áreas administrativas, eles fazem parte desse processo. Então, é muito importante que toda a tua organização conheça quais são as necessidades e expectativas do cliente. Entendendo isso, aí a gente vem para um outro ponto que é essencial, que a gente crie uma conexão forte entre equipe e cliente. Isso, se a gente gerar essa confiança, essa conexão, a gente vai ter uma relação de confiança e lealdade. Então, assim, é crucial para que a gente possa ter essa relação de confiança, que a gente crie uma conexão. E a gente só vai criar conexão com quem a gente conhece, com quem a gente sabe quais são as expectativas. Então, por isso a importância da gente entender quem é o nosso cliente e o que ele espera da gente. E aqui tem um ponto que eu quero destacar dentre as técnicas que eu vou conversar com vocês, que é a cultura. A cultura centrada no cliente, ela é extremamente importante. Toda organização tem que respirar isso. Então você, empreendedor, você líder, precisa praticar essa questão do cliente no centro. No fim do dia, a gente precisa lembrar que é o cliente que paga o nosso salário. Não é o dono da empresa, não é a gestão, é o cliente, porque se a gente não tiver cliente, não tem dinheiro. Se a gente não vender, não tem dinheiro. Então, primeiro passo, incorpore uma cultura de cliente em primeiro lugar. Isso é essencial. Depois disso, você começa a treinar o teu time. Você precisa treinar o teu time em como atender, ferramentas de atendimento, como praticar empatia, como se comunicar. Então, você precisa preparar o teu time para que eles estejam aptos a oferecer ao cliente uma boa experiência. E tudo isso está relacionado a soft skill. Porque se eu consigo ter a empatia de que na hora que ele está nervoso, está estressado, eu dar a devida atenção, isso são técnicas que te ajudam a fazer isso.
Tem um ponto aqui que é muito importante, que é: faça com que o seu time registre essas interações que acontecem com o cliente, porque tudo isso é história do cliente, tudo isso é história. E quando uma pessoa que vai conversar com o cliente sabe dessa história, isso facilita a comunicação e isso faz com que o cliente se sinta importante. Então vamos lá, então a gente está falando de fazer treinamento focado em atendimento a cliente, na prática de empatia. Faz o teu time exercitar isso, porque isso é prática. Comunicação, então garantir que o time está comunicando de forma clara e eficaz com os seus clientes é essencial, porque não adianta a gente ter todo o histórico, a gente ter um produto excepcional se a gente não se comunica bem com o nosso cliente. Outro ponto, então, tem o meu time preparado, tá treinado, é que a gente compreenda que a personalização do atendimento faz com que o cliente tenha uma experiência única. E a partir do momento que ele se sente único, que ele não se sente tratado como qualquer pessoa ou como todo mundo, ele começa a se sentir especial. E isso faz muita diferença. Então, personaliza o atendimento. Por mais que você tenha um padrão de atendimento, mas existem nuances específicas daquele cliente. E que se teu time souber capturar isso e utilizar isso, ele vai oferecer ao cliente uma experiência única. E isso faz com que o cliente queira voltar. Isso faz com que o cliente se torne fiel ao seu produto, ao seu serviço, fiel à sua empresa. E outro ponto, a gente falou um pouquinho lá em cima da técnica de análise de feedback, é a gente estar buscando constantemente os feedbacks. E, além de buscar, utilizando as informações que o cliente nos dá. Então, incentiva o teu time a buscar esse feedback, a usar essas informações e promover melhorias dentro desse processo, para que a gente possa ter uma conexão muito mais forte com os nossos clientes. E a partir dessa conexão forte com os clientes, a gente passa a ser visto de uma forma diferenciada no nosso mercado, porque a gente trata o nosso cliente como ele gostaria de ser tratado e a gente entrega a solução que realmente ele precisa para resolver uma situação, uma questão do dia a dia da empresa dele. Quando a equipe e os clientes realmente estão alinhados, o lucro vai ser uma consequência natural. Porque você passa a ter uma equipe muito mais engajada, porque eles entendem qual é o objetivo daquele cliente. Por que aquele cliente está procurando vocês? Quais são as necessidades? Então, quando a equipe passa a ter uma compreensão dos objetivos do cliente, ela vai se engajar, porque ela entende por que as coisas estão acontecendo. Ela entende por que o cliente se posiciona daquela forma. E a gente tendo uma equipe engajada, conectada com o cliente, a gente vai ter o cliente satisfeito, o cliente leal. E isso vai resultar em mais vendas e na fidelização. Sem esquecer do boca a boca, porque cliente satisfeito vai ser promotor da sua marca. E isso é o sonho de qualquer empreendedor. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a dar um joinha, lá, curtir, compartilhar. E não esquece, vai lá nos comentários e sugira assuntos que você gostaria que a gente tratasse aqui. E eu vou ficando por aqui hoje e até a próxima. Tchau, tchau.